Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que ela veio passar o tema Os Obreiros da Vida Eterna. Amigos, se inscrevam no canal SEAC, ajudando a caminhada. Divulguem o SEAC, divulguem. Nós somos uma casa espírita virtual. Estamos há 7 anos. Nós temos o nosso canal há 3. O canal aqui há 3. Mas nós estamos com esse trabalho há 7 anos já. Vamos fazer 7. Em 2 de agosto, inclusive teremos a palestra de aniversário 2 de agosto, que é do Nestor, e a Bia vai fazer a parte musical para a gente. Então, muito obrigado pela compreensão. Ontem eu e o amigo Eduardo fizemos uma palestra sobre a indulgência juntos. Quem quiser assistir está no canal. Convido a todos a assistirem a Beth hoje. Muito obrigado, uma boa noite, é com você, amiga. Muito boa noite, amigos. Se inscrevam nesse canal maravilhoso. São dezenas de diferentes expositores falando sobre diversos temas da doutrina espírita. É um tesouro muito valioso de vídeos, né, que o SEAC apresenta. Então, agradecendo a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Deus em Jesus, que nos amparem para que possamos aprender o que for possível, extrair dessa obra tão profunda, tão rica, tão curiosa do André Luiz. Então, hoje a gente, né, vai falar desse livro, que é Obreiros da Vida Eterna, é o quarto livro da série Nosso Lar. André Luiz é o autor espiritual e Chico Xavier foi que psicografou. Foi publicado em 1946. E aqui nesse livro, André Luiz conta a vida no mundo espiritual, fala de missões dos espíritos, fala sobre o umbral e fala de um fenômeno muito curioso chamado fogo purificador. Daqui a pouco a gente vai saber o que é isso. Então, André Luiz começa dizendo que ele se engajou numa expedição socorrista que iria para os círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra, né? Nos planos mais inferiores. E ele mais 3 espíritos, então, formaram uma pequena equipe de trabalho. O supervisor da equipe é o Jerônimo, e também fazia parte, né, do grupo um ex-padre católico, uma enfermeira e o André Luiz, que foi médico na sua última encarnação. E eles ficaram 30 dias na crosta da Terra, né? No plano espiritual mais próximo à superfície do nosso planeta, para auxiliar tanto encarnados como desencarnados e estudar. E André Luiz conta que antes de começar essa jornada, eles foram ouvir uma palestra num templo chamado Templo da Paz, e várias pessoas lá estavam formando pequenos grupos de servidores que fariam parte de diversas missões com objetivos variados. Depois né, de ouvir essa palestra no Templo da Paz, as orientações, eles, na véspera da partida, foram para uma outra localidade, um outro edifício chamado Santuário da Bênção. Nesse Santuário da Bênção, mentores do plano espiritual mais alto trazem orientações e todos fazem preces. E aí os mentores disseram que era preciso cuidar das conversações, porque atualmente a conversação está muito desmoralizada, né? A gente nem presta atenção no que perde tempo falando assim coisas que não acrescentam nada.
E eles disseram, né, esses instrutores, que nas mais respeitáveis instituições da Terra, no plano material, né, na metade do seu tempo a humanidade desperdiça inutilmente, né? Em conversações ociosas, inoportunas, isso mesmo nas instituições mais respeitáveis. Quer dizer, a gente ainda não valoriza o benefício de uma conversação sadia, de elevado teor, né? E aí eles explicaram que as palavras que emitimos criam imagens vivas e se projetam da nossa mente e trazem consequências boas ou más. Formam criações temporárias. Essas criações vivem e proliferam. E eles disseram que toda conversação prepara acontecimentos, olha só, conforme a sua natureza, boa ou má. Que a conversação é uma força indireta, que tem um estranho e vigoroso poder. Olha só que alerta para a gente, né? Não perder tempo falando de coisas fúteis. E no Templo da Paz, o Asclépios materializou-se vindo de esferas bem altas para fazer também uma palestra. E após a palestra, ele ficou à disposição para que, né, os ouvintes fizessem perguntas. E aí o André Luiz diz que, né, é, uma dessas ouvintes, era a Semprônia, o nome Semprônia, que chefiava assim, um grupo de amparo, né, um grupo de tarefeiros que cuidavam de órfãos aqui no plano terreno há 30 anos. Mas apesar dessa tarefa tão nobre, esse grupo de espíritos vivia perseguido por inimigos implacáveis, cruéis. E aí a Semprônia pergunta para esse alto missionário Asclépios, né? O que eles poderiam fazer? E aí o palestrante cita um trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E os Clépios, diante, né, dessa passagem do Evangelho, diz que os adversários, os nossos adversários, quando bem compreendidos, quando cristamente recebidos com respeito, com caridade, no fundo, eles auxiliam a nossa evolução. E aí, um outro tarefeiro, Raimundo, que chefiava um grupo que socorria doentes mentais num manicômio, também no plano dos encarnados, falou: olha, o grupo de encarnados lá no manicômio, né, tanto os internos como os trabalhadores, estão sempre pedindo ajuda dos céus, mas eles adoram discussões estéreis, desrespeitosas. Discussões agressivas, eles são egoístas, são vaidosos. E apesar de trabalharem em equipe, eles entregam-se a rixas, né, brigas infindáveis. Fomentam sectarismo, né? Então não aceitam que cada um possa pensar diferente. Eles são críticos impiedosos uns dos outros, tanto críticos impiedosos de outros setores, de situações, de pessoas e de coisas que nem lhes dizem respeito. Eles incentivam a malícia, a discórdia, o ciúme, o desleixo espiritual. Como agir? Difícil, né, o trabalho deles. Olha como somos, né? Nós encarnados, muitos de nós. Aí o Asclépios leu a primeira epístola de Paulo a Timóteo 6:11, onde a gente vê, né, lê. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça,
a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Aí ele explicou, né, que os discípulos que seguem as virtudes do Mestre, aplicando-as a si próprios, fogem a essas inutilidades do plano externo. Eles se acolhem no santuário de si mesmos, né? E auxiliam esses irmãos rixentos, né, briguentos, sem contaminar-se. Aí uma outra, né, integrante de outro grupo, a Luciana, a Luciana fazia parte do grupo do André Luiz. Ela falou para o Asclepios, olha, é a primeira vez que eu estou indo para a Crosta, para auxiliar, que orientações, né, o senhor me dá? Aí o orador se reportou à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E o Asclepios explicou que o evangelho aplicado, praticado, nos ensina a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Aí o Cornélio, diretor desse santuário, Bênção da Paz, perguntou: o que fazer para conservar a alegria no trabalho, a perseverança no bem, o devotamento à verdade? E o Asclepios leu a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Então, o Asclepios falou para a gente manter a confiança em Deus. Boa noite, Fátima. Base da alegria dos cristãos. E aí, terminada a palestra, o Asclepios desmaterializou-se, porque ele vinha de regiões muito superiores. Aí o André Luiz perguntou para o Cornélio se poderia visitar esses planos elevados de onde Asclepios vinha. E aí ele respondeu, né, o Cornélio, olha, muitos tarefeiros têm permissão de viajar para outros planos que existem, planos superiores aqui do nosso planeta, inclusive visitar outros planetas. Mas ele falou que o Asclepios é um abnegado mentor da humanidade terrena e ele está num plano bem elevado, mas mesmo assim ele ainda é uma entidade do nosso planeta. E o Cornélio falou para o André Luiz, olha, nós vamos demorar muito para chegar no nível evolutivo do Asclepios. O Asclepios também suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, né? Na dirigência do nosso planeta, fazer parte lá, né, da assessoria de Jesus, governador da Terra, né? junto às junto até a outras gloriosas comunidades, né? Então o sonho dele também é fazer parte da dirigência de Júpiter, de Saturno, que são planetas mais evoluídos do que a Terra. Enquanto aqueles espíritos que habitam Júpiter e Saturno, eles anseiam a serem convocados pelas divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, cada um, né, aspira por se elevar. Aqueles que regem todo o nosso sistema solar, eles querem fazer parte vamos dizer assim, da diretoria, né, da constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Estes, né, diretores da constelação de Hércules, que cuidam de vários sóis e planetas, eles aspiram a serem dirigentes da Via Láctea. Mas a Via Láctea é somente um detalhe da criação divina, é uma nesga do universo, assim, um pedacinho do universo. Então a gente vê que a gente é tão pequenininho ainda, né? A gente está aqui nessa terra, né, de provas e expiações, aí num planeta tão
humilde, né? Tão assim, insignificante perto de Júpiter, de Saturno, que está há muitos anos à frente da evolução do nosso planeta. Bom, e aí André Luiz conta, né, que finalmente eles vieram para a crosta da Terra, ele e o grupo, né? Eles passaram pela zona umbralina, onde havia muitos padecimentos, mas que incansáveis trabalhadores da verdade, do bem, visitam seguidamente esses sítios, esses umbrais, convocando aqueles prisioneiros, né, da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, eles continuam endurecidos no mal. Ficam se lamentando, suplicando, provocam compaixão, mas raramente alguns deles ouvem o apelo dos benfeitores de renovarem-se intimamente. E quando eles são tirados desse vale de sofrimento à força, eles se revoltam. Mas os socorristas não esmorecem, porque um dia o carvão vira diamante, um dia nós também seremos anjos, né? E o André Luiz conta, né, que nessa travessia pelo umbral, eles foram atacados por espíritos infelizes. Aí o que, que eles fizeram? Eles lançaram sobre eles redes de proteção, uma rede luminosa, de elevada potência magnética. E aí, protegidos, né, por essa rede luminosa, então os agressores não conseguiam atacá-los, o padre Hipólito, irradiando muita luz, leu o Evangelho e completou, né, falando para aquele grupo de revoltosos: olha, vocês estão aí sofrendo, disformes, doentes, feridos, é por conta da maldade e da revolta que vocês ainda carregam em si. Vocês não aproveitaram as bênçãos que receberam de Deus para progredir espiritualmente, mas vocês não estão abandonados. E aí, os xingamentos, né, que eram constantes, começaram a desaparecer pouco a pouco. E o padre continuou. Era uma espécie de evangelização, né? Vocês acham que nós somos privilegiados, mas nós já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, a Jesus. Nós já compreendemos a extensão dos nossos débitos e nós, olha, nos pusemos desde muito, né, a caminho do futuro redentor. Estamos trazendo a todos vocês o convite para renunciar aos impulsos egoísticos, reconhecer a magnanimidade de Deus, compreenderem os seus deveres e aguardarem confiantes uma nova encarnação para aprender e resgatar. E havia uma longa fila de sofredores, porque havia os revoltosos que queriam agredi-los e os sofredores, pessoas assim que estavam sendo prisioneiras daqueles espíritos do mal, né? Voltados ao mal. Aí André conta que longas filas de sofredores vinham de todos os lados, né? Silenciosos, tristes, doentes, feridos, buscando ajuda, mas entre o grupo de André Luiz e toda essa turma que pedia ajuda, havia um fosso que separava, né, um grupo do outro, o grupo dos socorristas, o grupo de André Luiz e aqueles que lá estavam no umbral. Igual a parábola do mal rico e do mendigo que Jesus contou, né? É muito interessante, né? É, é como se Jesus contasse algo que acontece realmente no plano espiritual. Enquanto isso, espíritos cheios de maldade não permitiam que esses sofredores se aproximassem dos socorristas. Um desses maldosos, né, gritou: nós não pedimos exércitos de salvação, fujam daqui. E depois outros espíritos trevosos também começaram a gritar: o que nos interessa é o ódio e a revolta.
viva o nosso movimento de destruição. Depois das ruínas, edificaremos o mundo novo, né? O mundo das trevas que eles queriam controlar. E eles gritavam: não voltaremos a acreditar em mentiras religiosas. Aí o padre Hipólito explicou que os dogmas da igreja, né, que são impostos às pessoas, né, então você tem que acreditar no que a igreja ensina, não pode duvidar. Ele falou: esses dogmas da igreja são tanto um desafio como um castigo. São um desafio às pessoas que usam a inteligência para investigar a verdade. Mas são um castigo àquelas pessoas preguiçosas que não querem pensar por si mesmas, que não querem decidir por si mesmas as questões sagradas do destino, né? Simplesmente aceitam essas imposições que vêm de fora. Mas as entidades endurecidas continuavam frias e insensíveis e gritavam: basta, fora! Os outros, né, os sofredores, prisioneiros, né, desses verdugos, estavam assustados. Aí André conta que lá não havia crianças, só adultos, jovens e velhos. Mas que a palavra de Hipólito lhes fizera um enorme bem. Muitos choravam, enquanto os malfeitores, irônicos, xingavam. E André Luiz ficou muito revoltado, ele queria punir os revoltosos. Mas o assistente Jerônimo falou para André Luiz extinguir a cólera, né, dentro de si, para ele ter calma e paciência, porque é perder tempo responder a insultos descabidos. Aí André Luiz disse que fez uma prece para esquecer o homem velho que gritava dentro dele, né? Aquela revolta que ele estava sentindo. E nesse momento ele teve um insight de compreensão. Todos que lá estavam eram infelizes, desventurados, precisando de amparo, precisando de compaixão. E se havia algozes e prisioneiros, não era por acaso. Uma velhinha chorava, arrependida, reconhecida pelos erros que praticou e pedia perdão. Aí ela também encorajou os outros a se arrependerem e pedirem socorro, enquanto isso os verdugos lá com os chicotes, né? Alguns prisioneiros fugiram para o fundo do vale, alguns suportavam corajosamente aqueles golpes. Aí André Luiz voltou a se revoltar. Aí a irmã Zenóbia, dirigente de uma instituição que acolhe, né, esses espíritos infelizes, a Casa Transitória de Fabiano, falou para o grupo: olha, ninguém se conserva naquele abismo de dor sem uma razão de ser, e a punição dos culpados virá do mais alto, segundo as leis de Deus. A gente não pode fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí a Zenóbia ordenou que lançassem faixas luminosas, né? Faixas luminosas de salvação para o outro lado do poço, do fosso, né? Que é aquele um buraco, né? Que funcionava como uma ponte de luz. Alguns tentaram se agarrar a essas faixas luminosas para serem puxados, né, para o lado dos socorristas, mas os algozes aumentaram as pancadas. Não deu certo, essa estratégia não deu certo. Então o grupo socorrista recolheu as faixas. E a Zenóbia pegou o microfone e disse: olha, amanhã virá o fogo devorador. Aqueles que se modificarem para o bem poderão solicitar ajuda na casa transitória de Fabiano. Aqueles que estiverem sinceramente interessados na própria renovação receberão uma senha para ingressar no edifício. Essa senha são círculos luminosos que eles apresentariam em torno de si, indicando que eles purificaram as suas consciências e se arrependeram e tinham a sincera intenção de renovarem-se. Aí a Zenóbia falou para eles: olha, suportai os verdugos cruéis,
por mais algumas horas e orem por seus inimigos. Aí o grupo socorrista voltou para a casa transitória, que é essa instituição socorrista, e o André Luiz, muito sensibilizado, se perguntava por quem ele deveria chorar mais, pelos perseguidos ou pelos perseguidores? E aí André Luiz conta que essas instituições socorristas que estão temporariamente numa região do umbral, elas voam, elas levitam e voam assim para grandes distâncias, porque tem motores muito possantes. E elas também têm muros, assim, que são feitos com defesas magnéticas, com vigias ao longo de todo o muro, e o tormento purificador estava prestes a começar. E André Luiz conta, né, que surgiu um indescritível choque atmosférico, um relâmpago estrondoso que abalou aquele céu escuro. Era o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, que é esse fogo que, assim, elimina os miasmas dos pensamentos, né, dos espíritos inferiores. E aí ele conta que novos clarões surgiram no céu, e a multidão de sofredores amedrontados começaram a se aproximar, pedindo socorro, se aproximar, né, por fora do muro da instituição. Alguns queriam entrar na instituição assim, na força, né? Mas era inexpugnável a entrada. E eles começaram a chegar esfarrapados, feridos, alguns envoltos num círculo de luz. E aí eles cantavam hinos de amor para isolarem as suas mentes dos pensamentos dos revoltosos, e eles vinham de mãos entrelaçadas, e aí, em determinado momento, eles começaram a levitar e passaram por cima dos muros da instituição, muros altos, e caíram, conta André Luiz, como aves esgotadas na parte interna da casa transitória. E aí, enfermeiros com macas vieram socorrê-los. E fora dos muros, os revoltosos gritavam blasfêmias, injúrias. Alguns se ajoelhavam, pediam ajuda, mas não apresentavam esse círculo de luz, sabe? Ele era da boca para fora. E foram 4 horas de trabalho intenso, de resgate, né? E havia cada vez mais relâmpagos, o chão tremia, então soou o toque de recolher. André conta que lá fora, né, a paisagem parecia uma vasta floresta incendiada, e então os motores foram ligados. Enquanto isso, as entidades perversas tentavam entrar. André Luiz ficou até com medo. E se eles conseguissem arrombar as portas? Mas isso não aconteceu, né? Dentro daquela instituição havia um trabalho apressado, mas numa ordem absoluta. E Zenóbia, né, a dirigente daquele local, pediu que todos orassem, porque para voar seria necessário tanto forças elétricas dos motores, como emissões magnético-mentais, né, originadas na prece. E aí, de início, a colônia começou a subir no ar, primeiro devagarinho, e depois foi adquirindo maior velocidade, subiu, 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 e aí voou horizontalmente durante 3 horas e 35 minutos e acabou chegando numa região clara, ensolarada, num local bonito, longe desses miasmas dos pensamentos de revolta e de ódio. E aí a casa transitória pousou. Então, é muito interessante toda essa informação, né? É muita novidade. André Luiz traz aqui um panorama do plano espiritual, mostra que existem diferentes faixas vibratórias em torno do planeta Terra, e aí, nessas faixas vibratórias, os espíritos estão em sintonia com esses ambientes, conforme o seu estado interior, né? O céu e o inferno que cada um tem dentro de si, que cada um construiu dentro de si, né? Então, existem regiões mais felizes, existem regiões de sofrimento,
onde ocorre toda essa purgação no mal, mas que ninguém é abandonado. E neste livro, André Luiz ensina que os benfeitores espirituais estão sempre trabalhando, socorrendo os necessitados. E ele nos ensina a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora ou o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do infinito, do universo, são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, amigos queridos, façamos uma vibração a todos esses benfeitores da espiritualidade que estão trabalhando no bem, socorrendo várias entidades em várias faixas vibratórias em torno do nosso planeta Terra, e também estão socorrendo a nós encarnados. Vibremos por todos aqueles trabalhadores do bem, por todos aqueles que estejam sofrendo, tanto na pátria espiritual como no plano terreno. Vibremos por nós e pelos nossos familiares e façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Uma boa noite.